Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil. Para me explicar sobre o que eu quero falar nesse vídeo, vou fazer referência ao vídeo passado, em que eu fiz algumas críticas ao músico norueguês Varg Vikernes. Eu fiz críticas ao discurso dele, no sentido de que ele prega uma visão totalmente esdrúxula, estupidificada, né, do cristianismo. Ou ele é muito ignorante, ou ele decidiu acolher, né, intelectualmente, a ideia de que o cristianismo é simplesmente uma religião alienígena, uma religião, vamos dizer assim, nômade, que não se encaixa, não se enquadra em nenhuma cultura, né, e que no fim das contas não trata-se mais de uma espécie de subversão espiritual que visa a desagregar, a desestruturar, acabar com as culturas, né, assim. O que é exatamente o contrário, né? O cristianismo é a religião que é entre as tradições religiosas, né, aqui no Ocidente, é a que melhor, não só, vamos dizer, organizou o Ocidente culturalmente, espiritualmente, como também é a que melhor promoveu uma, assim, conservação de muito do que havia do passado, porque afinal de contas, como já disse o grande filósofo Mário Ferreira dos Santos, os evangelhos não eram uma negação total, era a reafirmação de muita coisa que já havia, né? Por exemplo, aquela igrejinha que ficou famosa, no fim das contas, lá na Noruega, ficou famosa por quê? Porque o músico norueguês Varg Vikernes, né, foi acusado de ter incendiado ela. Ocorreu aquele problema todo dos crimes cometidos pelos músicos de black metal na Noruega, né, no início dos anos 90. Uma série de incêndios a igrejas ocorreram, e o mais famoso foi a igreja de Fantoft. E ela foi inteiramente restaurada pelo Estado, e ela representa, vamos dizer assim, a união espiritual entre o povo nórdico e o cristianismo, porque afinal de contas ela tem o formato de uma barca, ela é uma igreja misturada com uma barca viking, vamos dizer assim, os adornos, né, dela são todos como um barco viking. Ou seja, você tem todo ali o estabelecimento de uma comunhão e a elevação de uma cultura. Você tem o cristianismo, que é o melhor meio de salvação estendido à alma individual de cada pessoa. E é óbvio que a cultura pagã nórdica, ela não tem o mesmo alcance que o cristianismo. Não tem, é só você estudar. Qualquer pessoa que decida estudar seriamente as religiões vai perceber que as culturas pagãs, elas não têm esse alcance. E com o cristianismo elas conseguiram ter esse alcance. Tá, então o que se conclui disso? Que o Varg Vikernes, ele é um tremendo ignorante que vive propagando uma ideia totalmente falsa do cristianismo, né? Ele não é um cara que está buscando a verdade, não é um cara que está indo beber diretamente na verdade e tentando descrevê-la, né? Não se trata, claro, críticas, o cristianismo, toda cultura vai ter críticas, né? O próprio professor Olavo, uma vez no curso de ética, deixou claro, você pode ter as críticas que você queira contra o cristianismo, você só não pode jogá-lo fora, porque um mínimo o cristianismo ensinou para o Ocidente. Então não se trata disso, se trata de uma pessoa que está ali propagando um ideal, e um ideal romântico, né, radical e, vamos dizer assim, ultrapassado, né, que cheira mais a um nazismo de moleque, né, propagado por moleque, que é aquele resgate do paganismo nórdico de sangue, né, que é aquilo que o Varg Vikernes tenta fazer. Ele é um sonhador, né? Então é claro que ele é um cara que não está buscando a verdade. Então, por que eu estou citando aqui o caso do Varg Vikernes? Porque eu quero me referir assim, o que seria a relação entre marxismo e cultura literária, né? Se a gente quer buscar compreender a verdade, por exemplo, do marxismo, um dos melhores meios de compreender a verdade do marxismo é estudando a literatura, né? Porque a literatura, claro que ela não é necessariamente uma literatura de oposição ao marxismo, mas como a função da literatura é justamente propagar, vamos dizer assim, diversas possibilidades de existência individual por meio de uma meditação, porque a literatura ela fala diretamente com o leitor.
toda a literatura clássica, aquela literatura bem escrita, aquela literatura feita com profundidade, com experiência, né, pelos grandes romancistas da humanidade, ela se dirige ao interior de cada leitor, convocando a sua individualidade a participar mais intensamente da vida. Não importa quais sejam as suas condições de existência. E quando a gente estuda sobre o marxismo, quando a gente vai beber diretamente a fonte, por exemplo, aqui nós estudamos com o professor Olavo de Carvalho. Você pode acessar a página do professor Olavo de Carvalho na internet e, né, vão haver assim, dezenas e dezenas de artigos sobre o Karl Marx, em que ele explica todo o processo ali, o que é o marxismo. Assim como você pode estudar também pelo Mário Ferreira dos Santos, pelo César Augusto Velar Coutinho, por estudos maravilhosos como este aqui, né, entre outros. E é claro, só que tem uma coisa, eu não vou deixar de ler as obras do Karl Marx como eu faço, leio o Capital, leio a questão judaica, a questão da família e da propriedade, o Manifesto do Partido Comunista, entre outras. E na medida que a gente vai lendo e procurando entender para valer, a gente vai percebendo que as pessoas que se opõem ao marxismo seriamente, que estão estudando, que foram marxistas, que foram comunistas e que estão hoje estudando, buscando tornar claro qual que é a natureza disso, elas estão de fato com a razão. Né? Mas a gente tem que primeiro ir lá e estudar diretamente na fonte também. E eu acredito nisso, que a gente tem que ir lá e ter uma experiência com aquilo, exatamente como o São Paulo Apóstolo indica nas epístolas. Experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Se você, por exemplo, mas na própria literatura, né, a gente vai perceber uma oposição muitas vezes explícita ou uma oposição espontânea, né, ao comunismo, ao socialismo. Você vai ler lá, por exemplo, a Metamorfose do Kafka. É uma literatura dirigida exclusivamente para o íntimo da pessoa. Por que ele se sente um inseto? Né? Você tem mas aquela situação íntima ali, própria dele, ela pressupõe toda uma relação social ali em torno dele, o problema de família, e, né, que é a primeira camada, e uma outra camada que é o problema social, que está em torno dele. Né? Afinal de contas, o Gregor Samsa, ele descreve ali qual que era a situação dele como caixeiro viajante, qual que era a atitude dele diante dos outros caixeiros viajantes, diante de todos os colegas dele. Como é que os colegas agiam na vida e como é que ele agia diante da vida. Né? Então, já existia a ameaça socialista e ele também, de certa forma, se dirige a ela por meio do estado de espírito em que ele se encontra. Né? O escritor tchecoslovaco, e já havia a invasão do comunismo lá na Tchecoslováquia no tempo dele ali, né? No início do século XX. Então você vê que ele, de certa forma, já está indiretamente se dirigindo ao socialismo e fazendo oposição ao socialismo, fazendo um apelo à alma individual para que, por meio dessa lição do Gregor Samsa, as pessoas não cometam aquele mesmo erro, né? Que elas não deixem o meio, né, vamos dizer assim, se impor a elas, né? Já que o meio ali está todo mais ou menos afetado por toda uma série de costumes que já não são os mesmos de antigamente, já não tem aquele respeito, as pessoas já não estão tão humanizadas quanto antes, né? Existe todo o processo de socialização, existe já uma perda da compreensão, de certa forma uma perda da humanidade nas pessoas. E o Gregor Samsa meio que aquilo sobrecarrega ele se sente um inseto. Né? Se você for ler, por exemplo, o Planeta do Sr. Zambler, do grande Saul Bellow, né? Você vê que é um homem que, você vê, ali, quando ele escreveu o livro, ele já estava com quase 90 anos, ele escreveu ali no final dos anos 60. Né? E o personagem ali do livro, você vê que era um cara já velho, era um judeu, que tinha passado pelas 2 guerras mundiais, sofreu perseguição, né? Viu a família morrer, tem uma filha adulta já, uma filha que está meio alienada ali com o movimento hippie, né? Ele ganhando pouco, passando por uma série de dificuldades de todos os tipos, sociais, culturais, espirituais, né? E, no entanto, você vê, não tem uma revolta nele, não tem um desejo de se fazer uma revolução ou de se tentar mudar a ordem das coisas. Antes, em primeiro lugar, há ali uma tentativa, uma contemplação da realidade, né?
uma busca de compreender a realidade. Você vê que até lá pelas tantas, o Sr. Zambler até explica, eu gostaria de entender também, entre outras coisas, a filosofia dos Beatles, por exemplo. Quer dizer, um homem ali de quase 90 anos está em profunda sintonia com a juventude, com aquela geração ali presente. Né? Você vê que tem um grau de tolerância e de observação muito grande nele. É um livro que, quer dizer, uma literatura genial, que está ali tentando estimular exatamente não só a meditação individual, mas a inteligência de cada pessoa. Né? E isso já é uma oposição ao socialismo. Isso já é uma oposição ao comunismo, porque, como explica aqui o manual aqui do marxismo-leninismo, né, o marxismo, o comunismo, é uma espécie de praxe, um movimento pragmático que visa exatamente alienar as pessoas, né? Que visa a desviar as pessoas do curso da sua intimidade, né? Que elas se tornem agentes, militantes de alguma causa que está além delas e a qual elas têm que curvar a cabeça e se tornarem, de certa forma, como robozinhos militantes, né? Robozinhos revolucionários, que vão abandonar todos os seus princípios, as suas virtudes, as virtudes que praticam, vão deixar de lado a família e vão tratar de se tornarem assim agentes na promoção de ditaduras, né? Ou de revoluções culturais, né? O que não tem nada a ver com o que Jesus explica em Mateus, capítulo 10, 37 e 38, né? Aquele que amar seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu avô, enfim, mais do que a mim, não digo de mim. Jesus ali é a verdade, né? Ele diz, eu sou o caminho e a verdade, quem me segue, né, se libertará. Ele não está dizendo para as pessoas não amarem, ao contrário, com isso ele quer dizer que as pessoas têm que amar mais ainda. Como eu disse, se a minha filha está enveredando por o caminho do crime, da cocaína, da prostituição, eu não vou ter que me submeter a esses caminhos porque eu não posso me opor, eu não posso ficar contra a minha filha, eu não posso, vamos dizer assim, para amar ela, eu tenho que simplesmente subscrever tudo que ela faz. Não, eu vou tentar tirá-la daquele caminho. Eu não vou deixar de amá-la, eu vou amá-la tanto que eu vou tentar tirá-la dali. Vou tentar mostrar para ela que a verdade é essa. E se ela não quiser, aquilo vai ser horrível para mim, né? Como para qualquer pai não conseguir fazer o filho desviar do mau caminho, para qualquer pai isso é horrível, né? Para qualquer pai. Então, mas ele não é uma militância, ele está falando assim que a verdade está acima de nós, e nós temos que nos submeter à verdade, né? E nas literaturas você tem muito isso. As pessoas, por exemplo, o Sr. Zambler, ele em nenhum momento está se impondo a verdade, ele não é militante de coisa alguma. Ele é uma pessoa que está em profunda meditação, um personagem individual que se dirige a cada individualidade que está meditando profundamente. É diferente, né? Então a gente tem sempre, quem busca a verdade, tem que estar sempre buscando, em primeiro lugar, ir direto à fonte e depois buscar as outras referências que explicam coisas ou dão uma opinião sobre essa fonte. Mas então, a literatura, a grande literatura, a literatura clássica, não vou nem citar o Dostoiévski aqui, Os Demônios, porque ela é basicamente um manual, né, antirrevolucionário. Mas toda a literatura clássica, você vai ter o Balzac, você vai ter o Proust já no início do século XX, já falando sobre a alteração da estrutura espiritual, da vida espiritual das pessoas, as pessoas já entrando num estilo de vida muito mais mecânico, né, abandonando as questões espirituais, abandonando a vida intelectual, se tornando um fetiche, né, as pessoas se engajando em todo tipo de entusiasmos pseudo-espirituais, né. Então você vai ter toda a literatura clássica falando isso aí. A literatura moderna também. Você vai aqui estudar no Otto Maria Carpo, quando você lê versos de T.S. Eliot, quando você lê ali o Ezra Pound, né? Mesmo o Rimbaud, o Baudelaire, todos eles. O Rimbaud e o Baudelaire, ele pode ter até um pé na questão socialista, mas você vê que eles não deixaram aquela originalidade, aquela criatividade intensa deles, não foi deixada de lado, entendeu? Só que eles não souberam só ultrapassar aquela fase ali, entendeu? O Rimbaud abandonou a carreira literária muito cedo, né, para se dedicar a um outro tipo de atividade ilícita. E o Baudelaire acabou que ele não chegou a cruzar muito, não conseguiu, vamos dizer assim, cruzar
aquela corda bamba espiritual, ele chegou até quase o fim dela, mas não chegou totalmente a superá-la, né? Mas todas são literaturas importantes, as pessoas têm que ler. A pessoa não tem que ser um entusiasta, eu li, nossa cara, eu sou cult, eu estou lendo Baudelaire agora, eu estou lendo Ezra Pound, né? Enfim, né, eu estou lendo aí o Manuel Bandeira, estou lendo os versos de Machado de Assis, né? Enfim, estou lendo Bossuet, estou lendo Racine. Não se trata de ser cult, né? Não é para ler a peça de Molière e achar que, nossa, que bonito, que visão, que coisa, como era diferente, as coisas eram diferentes naquele tempo, né? Ou então formar aquela imagem sentimental de como as coisas funcionavam naquele tempo. Não, o Molière, quando ele produz uma peça, ele está tentando falar do caráter universal das pessoas, né? Não é uma mera brinquedo de entretenimento, não é uma coisa de entretenimento, né? É uma literatura séria que se dirige seriamente ao espírito. Ela tem uma função social e uma função espiritual, né? Não se trata de estar aqui a ser cult e a cultuar livros como se cultua gibis, revista em quadrinhos, né? Então era mais ou menos isso que eu gostaria de deixar.